essa nossa primeira aula de contabilidade gerencial, ela é fundamental, principalmente para o empresário, para pessoas de outras áreas, principalmente para o pequeno empresário que ele pode errar nesse assunto, tá? Quem é de finanças, teoricamente, já é para saber como a maneira racional de fazer esse assunto, tá? Que a gente vai tratar aqui de como nós iremos descobrir qual é o produto, o lucro de cada produto, tá? Isso vai afetar a nossa decisão. Então, vou fazer um estudo de caso, certo? Vai ser essa apresentação aqui vai ser totalmente focada na prática e com certeza você vai ficar bem claro esse assunto e você não vai mais errar nisso, ok? É um assunto que você não pode errar. Então, aqui no Excel, eu já fiz aqui um modelo para poder ficar rápida essa aula, tá? Então, aqui é um caso de uma empresa que ela tem 3 linhas de produto. Perfeito? Ela tem 3 linhas de produtos e vamos considerar aqui que é uma fábrica de micro-ondas, tá? Então ela tem aqui os dados que nós temos da empresa é que ela vende cada produto aqui tem o seu preço definido ela baseou a precificação dela pela concorrência, tá? Então ela botou 1.550 no produto X, ou seja, é uma linha X aqui, a mais barata, né, de micro-ondas. Ela botou 2.000 no produto Y e 1.700 no produto Z, tá? Custo direto aqui de cada produto. Custo direto vai ser material direto, ou seja, qual é o custo dos insumos que foram utilizados para poder a gente montar aquele produto. E mão de obra direta, tá? A mão de obra direta é o operário que botou a mão na fabricação daquele produto, né? Então aqui vai variar conforme o tempo que exige aquele produto, enfim. Então nós temos aqui que tem o custo direto de cada produto, tá? 700, 1.000 e 750 respectivamente. Perfeito? E nós temos que a hora a hora necessária de mão de obra direta por quantidade produzida, certo? É de 20 para o X, 25 para o Y e 20 para o Z. Então, para montar um produto X, ele demora 20 horas, perfeito? E aqui nós temos o CIP. O CIP é o custo direto do produto, tá? Custo direto do produto. Nós identificamos aqui que temos o CIP fixo, tá? O CIP fixo, ele pode ser o aluguel, ele pode ser mão de obra gerencial, e nós temos o CIP variável. O CIP variável são pequenos materiais que a gente não consegue identificar ali, a gente não bota aqui como um custo direto, mas a gente sabe que ele vai variar conforme a produção, tá? E nós chegamos aqui também ao número desse CIP variável unitário por produto, que é 80, 100 e 90, perfeito? Então, para a gente saber o lucro desse produto, nós temos que tirar os custos, né, que estão envolvidos nele, na produção. Então, nós temos o custo direto aqui, unitário de cada um, que já está disposto aqui no nosso problema. E nós aqui vamos adotar o seguinte critério, a gente vai ratear no critério 1 o CIP pela quantidade de horas que é necessária para produzir cada um, tá? Então, como é feito isso aqui? A gente pega o total de horas, que é 20 vezes a quantidade produzida. Então, para produzir 2.000 unidades aqui do produto X, foram gastas 40.000 horas, perfeito? Que dá o total aqui de horas para produzir essa quantidade aqui de cada um, né?
deu 155 mil. 155 mil horas. E a gente vai pegar o CIP, 3 milhões e 100, e dividir por 155 mil horas. Então a gente tem aqui que o CIP por horas dá R$20. Perfeito? Então o CIP unitário aqui, por esse critério de rateio, ele vai dar 20 vezes 20. Então deu R$400 aqui no produto X. Produto Y. Eu vou travar aqui a célula C6. No produto Y deu 500 e no produto Z deu também 400, né? Que é a mesma quantidade de horas. Então, pessoal, o nosso custo unitário aqui desse produto, esse critério, é o preço menos o custo direto e o CIP rateado. Perfeito. Então aqui o lucro unitário de cada produto, do X, o Y, o Z, deu esses valores aqui respectivamente. Então a gente vê que por esse critério o produto mais lucrativo foi o produto o Z, tá? Mas nós podemos nos perguntar por que eu utilizei esse critério, né? E foi de fato arbitrário. Tem uma lógica, né? Cara, eu vou alocar esse meu custo conforme a quantidade de horas que demora para produzi-lo. Então, tem uma lógica por trás, apesar de não estar correta, né? Mas tem uma lógica. Aqui no critério 2, eu vou usar outro critério para poder fazer o rateio do CIP. Perfeito? Então, eu quero fazer pelo custo da mão de obra. Então, o que é que eu noto aqui? Eu noto que no meu CIP aqui, esse custo aqui, ele está muito vinculado à mão de obra. Então, é razoável que eu faça o rateio pelo custo da mão de obra unitária de cada produto. Tá? Então, a mão de obra, o custo de mão de obra total para cada produto aqui deu 390 para o X, 780 mil para o Y e para o Z deu 690. Perfeito? Que deu aqui R$1.860 que foi gasto com mão de obra direta. O CIP unitário, eu venho aqui para o CIP, pego aqui o CIP total, divido por 1.860, dá esse valor de 1,666. Aqui é uma dízima periódica. Então, eu multiplico o MOD por esse CIP, tá? E eu tenho aqui um novo... O probleminha de não travar... Eu tenho aqui o meu CIP unitário, diferente do CIP unitário anterior. O meu lucro, então, aqui é o preço, menos o custo direto, e o CIP por esse novo critério. Veja só que mudou aqui, né? No critério anterior, o meu produto mais lucrativo deu o Z. O meu critério X, no meu critério 2, deu o produto X, tá? Agora eu vou melhorar aqui, certo? Não vou chegar ainda no método correto, mas vai dar uma melhorada. O que é que eu vou fazer aqui? Como eu consigo identificar esse CIP variável? Então eu vou deixar ele alocado, separado do CIP fixo. Faz sentido. Eu pego o CIP variável, coloco aqui, ele vai entrar no cálculo de maneira separada, e eu faço o mesmo trabalho que foi feito aqui, MOD, unitário. E a quantidade produzida, né? E aqui o meu CIP sobre o custo da mão de obra, ele vai ser o seguinte.
Eu vou pegar o meu custo fixo aqui, 2.455.000. E vou dividir pelo meu custo total de mão de obra. Que deu esse valor aqui. Perfeito? E o meu CIP fixo unitário vai ser esse valor vezes a mão de obra unitária. Perfeito? Nesse critério, então, nós temos aqui valores diferentes. Continua esse aqui sendo o melhor, o produto X, tá? Mas caiu aqui o lucro. Esse lucro aqui aumentou, foi para 504, aumentou R$4 do produto Y. E do produto Z, ele aumentou R$6. Então diminuiu as diferenças, né? Então, o que é que a gente está vendo, né? O que é que está errado aqui? Cara, cada critério que eu vou usar aqui, e tem gente que faz pior, certo? Esses critérios ainda têm uma racionalidade um pouco melhor do que outras que a gente vê acontecendo, tá? Então o camarada aqui, ele pega, por exemplo, eu produzi por quantidade. Foi 7.100. Eu vou pegar meu CIP aqui. Meu CIP fixo e vou dividir pelo 7.100. Então eu boto aqui o CIP igual para cada um. O CIP fixo, né? Eu noto que eu peguei a quantidade de unidades de produto, não fiz o critério. A lógica diz, né, que a gente tem que botar mais custo naquele produto que leva mais tempo para ser produzido, ou que tem um custo maior de mão de obra. E o cara aqui simplesmente pegou e fez o total do custo fixo e dividiu pela quantidade produzida. Tá? Então aqui a gente mudou, foi para o Y, né? Mas está errado. Agora eu vou explicar aqui qual o erro do método aqui, né? Galera, é o seguinte. Custo fixo não vai variar, não varia conforme o aumento ou diminuição do nível de atividade da empresa. O erro aqui é o custo fixo vai se manter se eu produzir mais aqui. Certo? Ele é um custo fixo. O nome diz. Então, nós não vamos rateá-lo. Simplesmente não vamos ratear esse custo fixo. Porque se eu aumentar a minha venda, o custo fixo não vai acompanhar. Então, esse valor aqui, se eu usar os outros métodos, ele vai estar aumentando, mas na verdade meu custo fixo não aumentou. Tá? Então, pessoal, para efeito de saber qual é o seu produto mais lucrativo, a gente usa a margem de contribuição. Eu pego somente os custos que estão diretamente linkados a cada produto,
e eu faço a dedução aqui para poder a gente ter o lucro. Porém, como nós não deduzimos ainda alguns custos, que são os custos fixos, em vez de nós chamarmos de lucro, nós chamamos de margem de contribuição. Então, vê só, o nosso produto aqui é o Y, que tem a melhor margem de contribuição. Então, esse é o produto que responde essa questão aqui. Qual produto deve ter a sua venda incentivada? É o produto Y. Perceba que aqui estava indicando o produto X, né, no critério 3, o critério 2, produto X e o produto... Então, tudo errado aqui. O cara ia tomar uma decisão totalmente errada porque ele fez o método errado. Então, perceba como é perigoso errar nisso. E tem economista que diz ainda que as pessoas tomam as decisões mais racionais, né? Não é. Claro que não é. A gente sabe que em certos segmentos não vai acontecer esse tipo de erro. Produção de carro. Não vai acontecer esse tipo de erro. O mercado de carros, né? Companhias aéreas. Enfim, são empresas grandes, né, que não vai acontecer esse tipo de erro. De fato, esse tipo de decisão aqui não será tomado por esses métodos. Mas o pequeno cara, o pequeno comerciante, o cara que fabrica sorvete, o cara que fabrica pequenos objetos de plástico, ele pode estar usando o método errado e não o racional, né? Então, é isso que acontece algumas vezes, mas quem assistiu essa aula não vai cometer esse erro mais. Não comete mais esse erro. Então, pessoal, para finalizar, né? Eu vou botar aqui a observação. Então, o método tradicional aqui de apresentação de resultado, nós temos no seguinte modelo: receita, custo, lucro, né? Esse é o modelo tradicional. Na contabilidade gerencial, usa-se muito mais essa formação, porque ela vai colaborar aqui na sua tomada de decisão. Perfeito? Então, a margem de contribuição, a obrigação aqui de qualquer pessoa que trabalha com atividade produtiva. A margem de contribuição, cada produto seu, você tem que tê-la em mãos. Perfeito? E a gente apresenta do seguinte modelo: receita, custo direto. Ele é um custo variável, certo? Porque ele vai variar conforme, quanto mais nós produzirmos, mais iremos usar matéria-prima e mais mão de obra. Então, ele é um custo variável. O CIP variável, aqui a gente multiplica a quantidade produzida sobre o CIP, o CIP unitário variável. Então, nós temos aqui a receita, aqui baseando que nós produzimos 2.000. Nós alteramos aqui.
nós vamos ter a margem de contribuição aumentando. Ela vai subir proporcionalmente a esse valor. Então, a cada unidade vendida, eu vou ter 770 a mais. E cada 770 a mais vai ajudar a pagar meu custo fixo. E ele não vai variar o custo fixo. Não vai variar, então não vou rateá-lo. Perfeito. Então aqui a gente tem o CIP variável, aí nós temos a margem de contribuição e depois temos o CIP fixo aqui e nós temos então o nosso lucro aqui dessa fábrica de micro-ondas. Então é assunto dado aí, espero que quem assiste essa aula não cometa mais esse erro, não tenha dúvidas em relação a isso. Será assunto que ainda será aprofundado com outros exemplos para que tangibilize mais aí para outras áreas, né? Mas é assim que se faz, tá, pessoal? Então, cuidado, cuidado. Isso aqui vai influenciar muito na sua precificação, né? Então, se você rateia o custo fixo, como a gente viu, qual critério que você vai usar? E esse critério vai mudar. Então, conforme o critério que você vai usar, você vai estar melhorando um produto ou outro. E é uma metodologia totalmente errada. Perfeito? Até a próxima e espero ter ajudado aí com essa informação aí.